Elas passam quase o tempo todo dentro de casa, mas não é para descansar ou estar com a família, não. Lavam, cozinham, varrem, mas nem sempre são valorizadas. Até agora, as empregadas domésticas tinham menos direitos que os outros trabalhadores, mas a situação deve mudar. De acordo com o último levantamento do IBGE, o país tem 7 milhões e 200 mil empregados domésticos. Menos de 15% têm carteira assinada. Representantes de 182 países discutem a proposta de dar aos empregados domésticos os mesmos direitos e benefícios que têm os trabalhadores de outras categorias. Eles passariam a ter FGTS, hora extra, adicional noturno, jornada de até 48 horas semanais de trabalho. A proposta deve ser votada esta semana pela Organização Internacional do Trabalho, mas, para entrar em vigor aqui no Brasil, a mudança tem que ser aprovada pelo Congresso. É preciso mudar a Constituição. O governo defende a ampliação dos direitos dos empregados domésticos. Isso iguala e traz com que as trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos, de fato, tenham a igualdade de garantias nos seus direitos. Mas existe o outro lado. Com as novas regras, vai ficar mais caro manter o empregado em casa, o que pode aumentar a informalidade. A categoria dos empregados domésticos tem um grande número de informais, sem registro em carteira. Então, a grande luta atual é para chegar na lei existente, que é o registro em carteira e os direitos vigentes. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no nosso estúdio com o Mário Avelino. Ele é presidente da ONG Doméstica Legal. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Dia. Por favor. Mário, Tudo bem? Por favor. Com licença. Doutor Mário, por que esse tema ele demora tanto a ser discutido e resolvido de uma vez só? Porque direito de trabalhador é direito de trabalhador. Por que direito de trabalhador doméstico tem que ser diferente? Primeiro, nós temos uma cultura colonialista, patriarcal e escravagista. O emprego doméstico ele vem da escravatura. Então, e sempre foi excluído. O próprio Estado, eu digo que o Estado é mal ocupado, que ele sempre excluiu o emprego doméstico. Um outro aspecto é que quem emprega é uma pessoa física, sem fins lucrativos, não é uma empresa. Então, o empregador doméstico ele não tem a mesma capacidade de uma empresa para cobrir todos esses custos, que eu digo que são justos. Mas nós temos que reconhecer que o outro lado, quem emprega, não é uma empresa. Então, nós temos que ter a coerência de criar leis execuíveis, não leis que vão dar um tiro no pé do emprego doméstico, aumentando o custo e aumentando a informalidade. A Ana tem uma pergunta lá de São Paulo. Ana. Doutor Mário, se as mudanças forem aprovadas no Congresso, o senhor acredita que a maioria das famílias vai incorporar os direitos adquiridos aos salários de suas empregadas ou vai optar pela demissão? Bom dia. Ana, nós fizemos uma pesquisa em 2008 com 1.900 empregadores domésticos que assinam a carteira, mas não depositam fundo. E o resultado foi alarmante. 47% disse que demitiria a empregada antes da lei entrar em vigor. E 25% disse que faria um acordo com ela para demiti-la e mantê-la na informalidade. Então, o resultado dentro dessa cultura ainda que o Brasil prevalece, nós não somos um país de primeiro mundo, com renda per capita lá em cima. A maioria dos empregadores, 2/3, é a classe média, trabalho, marido, a esposa, e eles têm dificuldade, porque nós não temos uma renda tão alta. Então, nós vamos ter, de fato, mais informalidade. É uma situação caótica. Mas tem que se avançar. E aí tem um ponto importante. Eu digo que todos os direitos são justos. E se nós pegarmos a Constituição Federal, que o governo ele propõe a retirada do parágrafo único, que limita os direitos, e igualaria a doméstica a um trabalhador. O que acontece? Dos 34 direitos, pela Constituição, a doméstica tem 9. Mas ela tem mais 5 que ela já conquistou. Agora, só tem um direito que eu, particularmente, sou contra a inclusão dele, que é a obrigatoriedade do fundo, que gera um acréscimo de custo para o empregador. Os demais direitos, eu acho justo. Uma jornada de trabalho é digno e justo que uma pessoa saiba que tem uma carga horária. E isso ainda não tem. E outros direitos. Doutor Mário, falando do salário, né, do quanto seria o ganho real desses trabalhadores, tem um estudo do IPEA que mostra que 1/3 dos domicílios brasileiros que são chefiados por trabalhadoras domésticas são domicílios pobres ou extremamente pobres. Quer dizer, a renda
dessas pessoas é uma renda muito baixa. Agora, com esses novos direitos, com esses benefícios, o senhor acha que essas pessoas poderiam sair da pobreza ou da extrema pobreza? Como é que ficaria a condição social dessas pessoas? Eu diria que no primeiro momento não, é uma situação gradativa, porque hoje todos eles estão na informalidade. Hoje a média para cada 100 trabalhadores domésticos, somente 27 têm carteira assinada. Nós temos uma informalidade de 73, média Brasil. Se a gente for à região norte, para cada 100 domésticas, 12 têm carteira assinada. Então, o grande problema no emprego doméstico brasileiro não é aumentar direitos, é criar leis que estimulem o empregador a assinar carteira. Então, hoje, tramita no Congresso e hoje está sendo votado na Câmara, exatamente na Comissão de Trabalho, às 10 horas, um projeto de lei importantíssimo, definir o que é diarista, porque até hoje quem define o que é diarista é um juiz do trabalho. Outro projeto cria uma multa para punir o empregador que não cumprir a lei. Um outro projeto, votado, que vai ser votado hoje, ele tira a multa de 40% do FGTS para quem opta em depositar. O fundo é opcional hoje. E tem mais 3 projetos fundamentais, que é um projeto que reduz o INSS do empregador, que hoje é 12%, para 6%. Nós estamos diminuindo pela metade. E o desconto da empregada para a Previdência, que hoje varia de 8% a 11%, também para uma alíquota única de 6%. Um outro projeto, ele dá anistia ao empregador doméstico que está na informalidade, portanto que ele assine a carteira e recolha os últimos 12 meses. Então, repara, é um grupo de projetos que está olhando criar o estímulo ao empregador e à empregada. Então, é muito fácil, de repente, o governo falar, vamos assinar a convenção, que vai ser votada ainda, que eu acho justíssima, e vamos igualar todo mundo. Pois é, mas essa convenção, por exemplo, esse é um assunto que está sendo debatido na Organização Internacional do Trabalho há 50 anos, para chegar numa decisão única, num acordo. É claro que são vários países, então é realmente muito difícil, tem cada característica, cada cultura de cada um. Agora, no Brasil ainda tem um aspecto de que além desses projetos todos, ainda há que se fazer uma reforma na Constituição. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, já disse que essa reforma deve acontecer sim, que não deve ser, ter muitos problemas em relação a isso, mas isso, claro que vai atrasar ainda mais essa situação, né? Aí é um grande equívoco. Na realidade, vários direitos que... Vou dar um exemplo. Em 2006, criou-se uma lei que até permitiu ao empregador deduzir o INSS no imposto de renda, que ele recolhe no emprego doméstico, e deu mais alguns direitos à empregada, como férias de 30 dias, estabilidade pela gravidez, sem alterar em nada a Constituição. O alterar a Constituição hoje é retirar o parágrafo único. Então, tem que ter um projeto de emenda constitucional. Agora, eu sugiro que, de vez excluir o parágrafo único, nós alteremos o parágrafo único, dizendo que o único direito que a doméstica ainda estará limitada será a obrigatoriedade do fundo, porque ele hoje é opcional. Os demais direitos são todos justos e dignos. E o fundo de garantia também é justo, mas há uma realidade de quem emprega ter uma capacidade financeira mais limitada. Então, na minha avaliação, retirar o parágrafo único é um tiro no pé do emprego doméstico. Nós vamos acelerar um processo de elitização e, normalmente, quem vai ter a tradicional empregada doméstica de trabalhar 5, 6 dias na casa vai ser mais classe B, classe A, porque a classe média brasileira, na minha avaliação, com pesquisas, e para reforçar, tivemos um seminário no dia 18, na Câmara dos Deputados, agora 18 de maio, estava lá o Ministério da Fazenda, a Previdência Social, o Ministério do Trabalho, eu fui um expositor, representante das trabalhadoras, e o Ministério deu um dado fundamental. Ele fez um estudo recente que, se aumentar, como exemplo, o Fundo de Garantia, vai haver um aumento na informalidade na ordem de 7% a 10%. Estudos do Ministério da Fazenda. Então, nós estamos falando de dados concretos, não é? Então, é muito fácil fazer populismo, é muito fácil falar que tem direito. Elas têm direito, e é justo que elas conquistem. Mas temos que ter a consciência que quem emprega não é empresa, é uma pessoa física. Tem muito ainda a ser feito, mas acho que já é um primeiro passo, a gente tem que ir ainda adequando essas coisas. Raquel, só um pequeno complemento. Hoje, nós estamos há 6 anos trabalhando nesse projeto que eu citei, que estimula a formalidade. E a nossa maior barreira é o governo, é o Poder Executivo. Ele vai lá e barra no Congresso. E aí nós temos um Poder Legislativo que, em tese, é soberano e independente, mas que não é tão independente assim, mas acreditamos que essa nova legislatura teremos deputados, e temos
e senadores dignos para enxergar o avanço social, inclusão trabalhista e os direitos da doméstica que sempre foi excluída. Vamos esperar que sim seja. Obrigada, então. Obrigado. Doutor Mário Avelino, presidente da ONG Doméstica Legal. Muito bom dia, muito obrigada pela participação. Muito obrigado.